Kitsch é a arte deliberadamente vulgar, né, apelativa, com um certo critério de ironia em relação a isso. Então, uma coisa é, digamos, eu sou um artesão e faço uma centena de imagens apelativas de um menino chorando, vamos dizer assim, né? Isso não é ainda propriamente kitsch, porque isso é a vulgaridade natural. A arte kitsch, ela é uma espécie de exploração irônica, crítica disso na arte. Se confunde muito porque quando acontece muitas vezes uma coisa, digamos assim, bagaceira, né? A gente diz, isso aí é kitsch, né? Não, mas aquilo ali não é kitsch, aquilo ali é a bagacerice, a vulgaridade em estado natural. Quando ela é incorporada pela arte como um elemento de crítica, né? Aí que ela se torna kitsch. Mas, enfim, essa é objeto de discussão. Tem gente que vai... Assim, mas que não se briga com a língua, né? As pessoas usam kitsch da maneira para apontar a coisa que é vulgar também. A coisa apelativa, né? Então, tem muita coisa que eu digo assim, isso só não é kitsch porque o cara realmente fez isso achando que isso ficou bom. Então, assim, tem muita... Por exemplo, na dança, né? Tem umas danças assim muito apelativas, né, muito emotivas. A música já é apelativa, a dança é apelativa, a cara que o dançarino faz é apelativa, e eu penso, meu Deus do céu. E eu penso, isso não pode ser chamado de kitsch porque o cara acha que está realmente fazendo uma coisa muito boa, muito crítica. Já teve umas 3 ou 4 coreografias iguais antes, né? Mas ele está achando que a dele vai tocar o coração, ou sei lá que órgão sensorial do público, né? Mas, enfim, a ideia é essa. Temos aquele cantor do I'm Not Dog No, né? Que ele faz uma zoeira total. Ele põe uma espécie de como é que é aquela flor que... É o Falcão. O Falcão, né? Cearense Falcão. Ele é kitsch, porque ele está sendo deliberadamente crítico disso, né? E fez sucesso, o que é mais impressionante. Porque a ironia nem sempre pega bem, né? As pessoas ficam ofendidas realmente. Eu gosto dele, gosto das ironias que ele faz. E aí você entra numa questão. Muitas vezes o kitsch pode virar cult. Eu dou o exemplo sempre do pinguim de geladeira. Houve uma época que começou a usar a geladeira que as pessoas tinham aquela mania de botar um pinguim na geladeira, botavam em cima da geladeira, botavam um decalque, um pinguim. Né? E aquilo passou a ser kitsch imediatamente. Caiu em desuso. Tá? Então, hoje eu acho que se você botar o pinguim, pode ser cult, né? Passa a ser cult. Então, mas pelo conceito que você desenhou, assim, esse conceito do ponto de vista do artesão, do artista, que seja, então, quem está vendo, quem está avaliando, quem está criticando, o crítico tem que dizer que isso é kitsch, e o sujeito que está fazendo, ele tem que assumir isso, realmente é kitsch. Porque se ele não assumir, fica a opinião do um contra a opinião do outro. Eu estou fazendo uma coisa nova, diferente aqui, e você está chamando de kitsch porque você não gostou. Muitas vezes é o sinônimo do que eu não gostei, não é o que eu não gostei. Eu posso não gostar, por exemplo, a Ode de Joy, que é a Ode de Alegria do Beethoven, né, na Nona Sinfonia. Eu posso achar aquilo kitsch. Por que virou kitsch? Porque foi usado, e a própria letra é um pouco kitsch, né? A própria letra, se você decupar ela, né? Ela pode ser vista como kitsch. E para outros é alta cultura, altamente refinado. Oh, que criação maravilhosa. E é encenado por grandes orquestras, por grandes corais, grandes tenores e barítonos fazem, se candidatam a encenar essa sinfonia que no final é como se fosse a sinfonia com coral, tá? ela passa a ser cult, né? Passa a ser uma coisa considerada alta cultura até. Muita questão até. Existe um conceito muito bom para kitsch, daquele Kenneth Clark. Kenneth Clark, quando fez aquela série Civilização, baseado no... temos que ler a história dos povos pela arte. Um conceito conservador até, inclusive Kenneth Clark era considerado um prócer conservador. Até o Jean Pierre Coty foi estudar a história da arte, não sei se porque foi sempre até professor de história da arte na universidade.
Não sei se inspirado pelo Kenneth Clark ou não. Não perguntei isso para ele. O Kenneth Clark dizia que a ópera era kitsch. Para ele, toda a ideia, desde o início, quando começou a se fazer ópera, as grandes óperas era kitsch. Que não, aquilo para ele não tinha um valor estético que as artes plásticas teriam, como a escultura, a arquitetura, a própria música de concerto, as grandes sinfonias, ou até o canto gregoriano, enfim, tem muita coisa da valoração. Eu adoro ópera. Concordo com ele um pouco que é kitsch? Sim, é só você ver uma encenação de ópera, você vai concordar que existe muito do que você falou aí, quer dizer, aquelas caras e bocas, tem toda a questão de que você joga a canção para que ela exerça um determinado apelo, né? Ele é um pouco apelativo. Eu acho que o kitsch tem a ver com o apelativo também, com aquilo que nos parece, poxa, o cara está apelando, né? Tá buscando o sentimentalismo também. Vamos falar. A outra coisa que é bastante kitsch, né? Que eu acho assim extremamente kitsch. Por exemplo, você pega, tá? Então você vai visitar uma moça lá, e aí chega e tá com uma colcha em cima da cama, com um coração bordado, né? Coração vermelhinho, tá todo bordadinho. Aquilo lá é extremamente kitsch, né? É uma coisa, todas essas coisas, essas traduções do romantismo, mas vá você não respeitar isso, né? Isso é uma coisa realmente que vai te causar sérios problemas de relacionamento. Eu acho que é melhor você. Oh, que legal. Desenho, coraçãozinho, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Não há problemas com ser kit, mesmo achando que é kit, ou mesmo aquela pessoa assumindo que é kit, né? Porque muita gente assume, eu desenho coraçãozinho mesmo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Kit como oposição à alta cultura, sim. Aí nós voltamos para o conceito que a gente discutiu aqui 2 horas no programa de autocultura. Acho que discutimos muito bem. Foi um dos melhores programas que a gente fez sobre autocultura. Recomendo o programa aqui no canal. Mas nós sempre vamos cair nesse problema. E também eu queria que você falasse da oposição entre arte e artesanato. Entra muito nessa questão. Às vezes dizer que o artesanato, não todo artesanato, mas uma parte do artesanato mais popular, mais produzida em série, ainda aquela crítica de Adorno que é produzida em série, pode ser caracterizada como kitsch. Não é qualquer coisa apelativa, não é qualquer coisa de mau gosto, não é qualquer coisa cafona. É a citação dessas coisas para uma finalidade irônica, crítica, alguma coisa assim. Isso, a princípio, seria o kitsch. O cara que gosta realmente disso e apresenta como se fosse uma coisa legal, ele não está fazendo arte kitsch. Ele está fazendo arte ruim, ou está fazendo uma vulgaridade, uma coisa boba, que não precisa nem ser apelativo, né? Pode ser só muito batido. Então, quando tu pegou o exemplo da Ode à Alegria, né? Tu tem que ver no contexto em que foi produzido. Era kitsch? Não, não era, tá? Se for muito batido, vira o problema da Fiorelisa, aquele primeiro tema, né? Geralmente o pessoal só conhece esse tema, né? É tão ouvido, tão tocado, mal tocado pela pessoa que está tentando aprender e está tentando aprender meio de má vontade, né? Que é tocado no caminhão que traz o gás liquefeito de petróleo, né? De maneira assim eletrônica bem, bem simplória, né? Isso acaba tornando vulgarizado, batido e feito descuidado. É quase que uma citação. Se isso for colocado dentro de uma obra de música contemporânea, vai ser uma citação kitsch, né? Mas a própria Fiorelise não é kitsch, a Ode à Alegria da Nona Sinfonia não é kitsch, mas pode ser transformado, pode ser citado. Aí não é uma crítica à composição, talvez, em si, e sim à vulgarização, à banalização, porque uma coisa é tocar uma coisa, mostrar uma coisa bem feita muitas vezes, isso por si só causa um certo desgaste. Para complicar, tu ainda pode apresentar de maneira cada vez mais descuidada, isso vai tornando a coisa pior. A repetição no artesanato
ela não é a mesma coisa da reprodução técnica. Então, uma máquina industrial faz 500 anões de jardim, vamos dizer, né? E isso é um grau de vulgarização. Outra coisa é o artesão, que sempre vai fazer, sei lá, o cara que me ensinou a pintar, né? É o Alberto Scherer. Ele, na verdade, tinha a maior parte da renda dele não era pintando quadros, ele gostava de pintar quadros de casarios, de prédios velhos de Porto Alegre. Mas ele ganhava mais dinheiro fazendo um desenho, sei lá, de uma maçã, de uma laranja, não sei o quê, em um babador, em um guardanapo, alguma coisa assim. Como é que ele fazia isso? Ele pegava um plástico rígido, tipo uma chapa de radiografia, não era isso, mas é o que me ocorre aqui para lembrar. Aí ele fazia vazado as formas que ele... E ele passava uma esponjinha com tinta para tecido e passava e fazia vários num dia, né? E aí eu conversava com ele me dava dicas de pintura e tudo mais, enquanto ele fazia, sei lá, 50 desses troços. Era um trabalho repetitivo que ele gostava de fazer. Ele dizia, não, eu até gosto de fazer, me dá dinheiro, que me faz gostar de fazer isso aqui, e enquanto eu estou fazendo isso, eu estou com a minha mente vazia, e ele gostava disso, era uma espécie de meditação que dava dinheiro, vamos dizer assim. Pode ser também racionalização, né? Mas enfim, esse artesanato, no que ele difere da arte? É uma coisa que tu faz sem pensar muito. Então, o artesão, eventualmente, é a pessoa que pode até ter grande habilidade, tá? Ele pode ter mais habilidade que alguns artistas visuais consagrados. Mas um exemplo, Mondrian, né? Mondrian, ele criou aquela arte extremamente abstrata, não figurativa, a partir de uma transformação de como ele começa a olhar umas árvores, né, umas árvores secas, e começa a ficar em torno daquele tema. Ele vai abstraindo, lá pela cena não é mais uma árvore, não é mais nada, são uns quadrados, né, com cores vivas, né, e isso era a criação artística dele, essa forma, vamos dizer assim, essa perspectiva. Como é que ele ganhava dinheiro? Ele fazia pinturas naturalistas de flores que as pessoas queriam comprar. Então, o paradoxo aqui é que ele, com a habilidade artesanal de pintar flores, sem precisar refletir muito sobre aquelas flores, né, ele estava fazendo artesanato, estava ganhando dinheiro honestamente dele assim. A arte dele era uma coisa que talvez gente que é metida a criticar a arte moderna dizer que é uma porcaria, né? Não concordo, tá? Mas pode-se dizer isso. Não, a arte dele é uma porcaria. Inclusive pode dizer isso. Olha, nem sempre a arte vai ser melhor que o artesanato, mas o valor é diferente. A arte tem valor por razões diferentes do artesanato. Fazer uma flor figurativamente bem feita é uma coisa. Fazer uma flor figurativamente bem feita que vá vender, o foco, inclusive, já é mais comercial do que artístico. Não que isso não seja importante para o artista, né? Fazer uma figura, uma flor estilizada, abstraída, vista de uma perspectiva diferente, esse esforço criativo de como fazer, de que maneira, com que perspectiva, que elementos destacar, quando isso tem um elemento de criação, de inovação, de discussão, isso seria arte, tá? Quer dizer que vai ser melhor? Olha, em tese, deveria ser de 10 obras de arte, um número maior delas deveria dar errado, porque tu está arriscando, né? Então, a arte também tem esse... Claro que o artista pode selecionar, isso aqui não deu certo, eu não vou vender, não vou nem mostrar, né? E pode ser que alguém goste daquele teu esboço que tu achou ruim. Isso também está valendo. Até um estudioso de arte pode dizer, não, aqui o que deu errado é mais interessante do que as obras que deu certo. Tudo isso pode estar em jogo. Mas a ideia do kit é que tu vai utilizar algo sabidamente vulgar no teu momento histórico, que a obra vai ser proposta, em que aquilo é uma vulgaridade. Exemplo que eu dei, a Phil Elise, o primeiro tema, mal tocado. Mal tocado, tá? Assim, tocado de maneira quadrada, ou vacilante, qualquer coisa assim. Isso pode ser citado por um autor contemporâneo? Pode. E isso vai ter um caráter kit? Vai ter, né? Ou numa obra uma obra visual. Eu posso colocar uma foto, digamos, de mulher de borracharia, é kit em muitos aspectos, mas é uma citação que naquele contexto pode ter uma função
crítica, alguma coisa assim, e nesse sentido vai ser um elemento kit, decorativo kit, que vai, no contexto, ter uma função artística de crítica, alguma coisa assim. Há quem use kit no sentido da obra genuinamente vulgar, né? Mas eu interpreto, acho que a utilidade do conceito do kit é como citação. Eu queria pegar três ramos da arte bastante conhecidos pelo público, né? Para a gente. Um deles, a questão do kit, para mim, é perfeita. Embora alguns eu já vi críticas diferentes. Nós tínhamos aqui na reitoria da Universidade Federal da Bahia, o prédio da reitoria, ele parece antigo, mas é porque ele foi, na verdade, uma imitação de um estilo que não se usava há 200 anos. Tá? Então, como você produz isso numa cidade que tem realmente muitos prédios que são genuinamente barrocos, genuinamente a expressão do seu tempo, do século XVII, século XVIII, vão retratar a época que foram feitos, a arquitetura que estava em voga, o estilo arquitetônico que estava em voga na época, a recriação daquilo sem propor nada de diferente, claramente é kit, é visto como kit, é visto como algo que não merece ser tombado, por exemplo. Não houve adição de nada, é uma imitação. E se usa, em alguns lugares se usa. Vou recriar um palácio antigo e tal aqui para servir de hotel, porque aí vai ter essa inspiração. Vai ter essa coisa, vou recriar. Aí me parece que a falar em kit é apropriado. Tá? Na questão da pintura, a gente discutia esses dias aqui num outro programa no canal Enciclopédia de História a questão da pintura do Velázquez, até eu coloquei. Eu chamo de pintura sempre. Esse dia o João me. Mas isso aqui não é pintura, é gravura e tal. Eu não sou muito bom em diferenciar isso aí. Aquela que foi usado. Entrega de. Como é que é? A entrega de Breda. Breda é uma cidade. Acho que é uma pintura, sim. A entrega de Breda é uma pintura clássica de Velázquez, né? Conhecidíssima. Qual é a diferença, Aurélio? Na pintura. Não, calma, peraí, deixa eu chegar lá. Não, deixa eu terminar o conceito e depois você. Tá, então, assim, depois você me explica também pintura e gravura, que o Jerônimo fez a crítica. Eu um naturalista ou realista. Aí vocês. Bom, mas aí o impressionismo já muda isso, né? O impressionismo veio depois, bem depois de Velázquez, né? E hoje nós temos a chamada arte moderna, que é aquela coisa, né? É aquela crítica, né? O cara começa a jogar lata de tinta na parede, aquilo é arte moderníssima, né? Isso aí é um criador, né? Aquelas coisas que não têm forma, que completamente disforme, também a partir do surrealismo também, muito isso, né? O surrealismo já é uma modificação em relação ao que era o naturalismo, né? Em relação ao que é o quadro de Velázquez, né? Mas para mim, eu admiro aquilo, eu acho que a arte que o Velázquez fez. Por quê? Porque o Velázquez tem um conhecimento histórico sobre o fato que ele está pintando, é um momento histórico da Guerra dos 80 anos, lá da guerra entre os Países Baixos e a Espanha, que a gente estava discutindo justamente no canal de História, e há toda a questão das expressões daquelas pessoas, tanto do lado Flamengo, do lado Batavo, quanto do lado espanhol. Como elas estão se expressando. Né? Como o Príncipe de Orange, que entrega a chave, a maneira que está a expressão dele. Aquilo é uma leitura que o Velázquez faz, de uma cena que ele, claro, não estava presente, mas que ele recebeu os relatos e, a partir dos relatos, construiu. Eu acho interessantíssimo isso. E acho mais interessante para mim, continua sendo mais interessante, pode chamar de kit, do que o que está fazendo essa coisa meio que sem forma, que não quer dizer nada, que pode dizer qualquer coisa, enfim. Não é que eu estou dizendo que não reconheça como arte, não é isso. E existe na música. Na música nós temos o sinônimo brasileiro para o kit, que muitas vezes é confundido. Você vai também dizer se o sinônimo se aplica ou não, que é a chamada música brega, assumidamente brega, que não é a leitura irônica que o Falcão faz, I'm not dog no, mas é o próprio Eu Não Sou Cachorro Não, né? Que é o Valdir Soriano que fez a música, é o que era assumidamente brega, como era o Nelson Ned na época e tal. E depois nós tivemos algumas modas hoje tudo virou meio que cult, né? O sertanejo virou cult, o funk virou cult, tá tudo cult agora não pode mais hierarquizar, mas por um bom tempo se hierarquizou a música
no Brasil, como aquela MPB mais clássica, mais Chico Buarque, mais Caetano, mais Legião Urbana, então não se fala, foi uma coisa assim, não, que estética interessante que o Renato Russo está dando aqui, em contraposição àquela música romântica, dor de cotovelo, né? Enfim, tudo isso. Então, são três campos que eu de separar: arquitetura, pintura e gravura, aí você vai fazer a conceituação, e música. E quais são as aplicações do kit em cada uma delas. E aí você, eu acho que, até pela própria gesticulação, se você concordou que isso é kit, você querer, né, pegar uma coisa. Não, eu pensei, por exemplo, num cara rico aí que fez a casa dele imitando o Partenon. Isso claramente é kit. Sim, o Partenon é kit? Não. Não. Mas alguém fazendo uma réplica do Partenon ou da Estátua da Liberdade, isso é kit, né? Quer dizer, até não sei se é kit, porque de repente é simplesmente ruim, né? O arquiteto que fez. Bom, um que exemplo de kit no Brasil inteiro. Várias cidades botam seu Cristo, suas réplicas do Cristo Redentor. É kit. A Ravan com as réplicas da Estátua da Liberdade. E as cidadezinhas brasileiras com a réplica do Cristo Redentor. Tem o Cristo, nós temos nosso Cristo aqui, que é a réplica, é simplesmente cópia do Cristo Redentor, não é uma nova leitura. Eu vi algumas cidadezinhas fazer uma nova leitura. Eu vi um Cristo Redentor, entre aspas, aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenho a impressão de que ele é um pouquinho diferente do original, né? Então pode ser até que o artista contratado para fazer a obra tenha aproveitado um pedido, digamos assim, brega, né? Apelativo, mas tenha colocado ali alguma reflexão, e aí, não sei, tem que ver o resultado. Assim, aquilo que nos parece brega num determinado momento pode não parecer em outro, né? Porque às vezes tem até a questão, o presidente Trump ou o presidente o Bolsonaro gostou, então é ruim. Pode ser que daqui 50 anos ninguém mais saiba quem é o Bolsonaro e goste daquela obra. Veja ali um elemento interessante, né? Lembrei do que tu falou no meio ali. A diferença entre pintura e gravura, né, é que na pintura tu pega um pincel, grosso modo, né, e vai pintar, né? No desenho tu vai pegar tinta, algum tipo de tinta, ou vai pegar um lápis e vai desenhar. Na gravura, tu faz esse trabalho, tu risca, digamos, uma pedra ou uma madeira, tu tira as lascas, e depois tu usa a pedra, ou a lasca, ou um metal, para imprimir, né? Então, é gravura porque tu faz uma impressão do teu trabalho. Aí tu vai colocar lá, fiz apenas tantas cópias, né? E aí isso vai influenciar no valor que tu pode cobrar delas. Tem umas malandragens. O Rembrandt, né? O grande pintor Rembrandt, ele era muito chegado em litografia, se não me engano. O que é a litografia? Tu pega uma pedra, faz um desenho lá com um troço, passa um ácido. Eu não sei a técnica exata porque eu nunca fiz litografia. Já li a respeito, já esqueci também porque eu não gostei. Achei muito trabalhoso. Mas, claro, depois que tu faz, é como se tivesse feito um bloco de impressão. Tu pode fazer um monte daquelas imagens, né? Essa é a diferença, tá? E tu pode fazer técnica mista sempre, né? Tu faz uma impressão, depois tu faz um detalhe à mão, né? Enfim, tu pode viajar. Mas em relação ao kit e à obra genuína e à obra genuinamente ruim ou apelativa, né? Eu faço essa distinção. Olha, uma obra genuinamente apelativa, genuinamente mal feita, genuinamente de mau gosto, ou gosto dos outros, se preferir, né? Isso não é kit, né? O que é kit? Também não é qualquer... O Valdir Soriano, quando compôs Eu Não Sou Cachorro, não é kit no momento da composição. Não é kit, na minha concepção não é kit, tá? Porque tu tem que distinguir aquilo que é genuinamente grosseiro, ou apelativo, ou tosco, né? E que pode ser apreciado dentro dessa perspectiva, no contexto em que surgiu. Então, a gente tem, por exemplo, nas artes visuais existem os primitivistas, né? Se não me engano, tem um autor que o pessoal gosta muito, que é o Volpe, né? Que é o cara das bandeirinhas, né? Aí pensa, mas isso aí uma criança faz, alguém pode dizer, né? Tá,
deixa as crianças pintar aí à vontade, vamos ver se alguma faz isso, né? Até eu quero... Vai dar uma pausa aqui, eu vou pegar um quadro meu que eu mandei emoldurar e que eu fiz quando era criança. Só um pouquinho. Não sei se aparece. Tá? Isso aqui eu fiz quando era criança, acho que no jardim de infância, né? Brinquem aí com as tintas, né? Eu, se quiser fazer um quadro assim de novo, eu vou ter grande dificuldade, né? Porque eu fiz de uma perspectiva despretensiosa, né? E qual foi o trabalho de artista aqui, né? Foi o trabalho de ver esse aqui, do monte de bugiganga horrorosa que eu fiz, né? E dizer, olha, esse aqui até ficou com uma certa composição, com uma certa variação. A ideia de usar papel colorido não foi minha, foi a professora lá que mandou a gente fazer uns exercícios com papel colorido, né? Mas por milagre, por acaso, por sorte, eu achei que ficou equilibrado, ficou interessante. E aí eu mandei emoldurar e acho, fiz aqui. Claro que o trabalho do artista, muitas vezes, é fazer um monte de estudos, né, e dizer, não, essa aqui é a obra. Hoje em dia tem toda uma ideia de que o processo pelo qual o artista chegou à sua obra é interessante. Então, claro, né, um esboço feito por Leonardo da Vinci vai ser vendido por milhões de dólares ou euros, né, que é mais caro ainda. Um esboço que eu fizer não vale nada, e nem a minha obra final também, hoje em dia, não, como é que é? Se colocar no mercado, acho que a moldura vale mais do que a obra que eu faço. Mas, não sei, daqui 50 anos pode valer muita coisa e eu não vou aproveitar esse dinheiro. Mas a ideia básica é, o artista, ele não faz só pensando no que ele vai ganhar, ele não faz só pensando se vai impressionar a mulher amada ou alguma coisa do gênero. Ele também pensa isso, tá? A obra genuinamente apelativa, ela às vezes, acidentalmente, expressa uma sensibilidade que é compartilhada. Representa a tua aldeia, que tu vai poder ser universal, mais do que tu tentar muito fortemente querer ser universal, sem nem olhar para a tua própria aldeia, vamos dizer assim. Então, o sujeito que expressa de maneira genuína alguma coisa simplória, como é que é, música de pessoa que teve problemas de relacionamento e tudo mais. O nome clássico é Canções de Maldizer. De Maldizer, né? Vem da tradição, tradição portuguesa das Canções de Maldizer. Então, nisso vai ter muita coisa repetitiva, geralmente não vai dar assim muito certo, vai interessar só aquele que foi traído. De 500 músicas de Maldizer, nem todas vão ser boas, né? E fora de um contexto, né, poderá ser muito vulgar, até porque é comum, né? É um problema muito comum. Ao mesmo tempo, o comum tem o universal e tem o banal. É um paradoxo, uma tensão que há entre aquilo que todo mundo conhece, todo mundo experimenta, ou quase todo mundo experimenta, e ao mesmo tempo, por isso mesmo, não é lá objeto de grande reflexão. Até o momento em que um artista olha aquilo de uma maneira que consegue escapar a esse repetitivo, a esse óbvio da experiência que todo mundo vê daquela maneira e mostra um outro aspecto daquela vivência comum, sei lá, tipo cortar as unhas. Cortar as unhas, todo mundo tem que cortar as unhas, né? Todo mundo tem que aparar, bom, depois de uma certa idade, o cabelo do nariz, o cabelo da orelha, o cabelo como é que é o fio aqui da sobrancelha, que começa a crescer descontroladamente. Isso é uma coisa banal, mas e se tu colocar isso de uma maneira que pareça que isso faça o sujeito refletir sobre as suas mudanças, sobre a sua finitude? Bom, aí tu começa a tangenciar aquela coisa um pouco inefável, difícil de explicar, que é a diferença do artístico. O que é artístico numa coisa que todo mundo sempre fez igual? Bom, se tu conseguir mostrar de uma perspectiva diferente, que dê um insight, uma inspiração, ou que nos toque de uma maneira diferente, que faça a gente até prestar atenção naquele detalhe, e isso pode ser o papel do artístico, que é o papel estético, né? A estética é uma combinação complexa da coisa meio intelectual com a questão sensível, e por isso que é tão difícil de haver consenso real em arte. Ou seja,
tu me mostra uma obra de arte que é realmente boa, mas ela pode não me tocar, eu não senti nada. E se eu não senti, o aspecto estritamente estético se perdeu. Então, no kit, o que o kit explora? Cores fortes, cores primárias, imagens assim quase que caricaturais, assim, os olhos grandes, né? Agora, um artista pode pegar os olhos grandes e fazer disso uma marca de estilo? Pode, até tem um filme sobre uma pintora inglesa, eu acho que fez. Velázquez, aquele cavalo do Não, Felipe aquele cavalo III. tá bem figurativo, normal. Mas assim, quando tu distorce, faz os olhos maiores, ou faz de uma coisa que não é real, tu sabe que é uma caricatura, mas ao mesmo tempo aquilo parece que destaca alguma coisa que foi interessante destacar, aí tu tá fugindo um pouco do naturalismo, tu ainda tá dentro do figurativo, e ao dar esse destaque, tu dá, digamos assim, o teu olhar sobre aquele fenômeno. E isso não é kit, né? Então, pintar anão de jardim com cores primárias, azul, vermelho, verde, conforme a paleta que tu pega de primárias, isso pode ser kit porque é uma coisa simplória, né? Agora, por que usa cores primárias? É kit ou é simplório? Não, cores primárias são muito várias. Existe até o movimento fauvista, né, que fazia cores ferozes, cores de feras, né? O impressionismo, ele não é realista, ele tinha a pretensão de ser realista com uma outra perspectiva de como nós vemos as coisas, como é que as imagens nos impressionam. Então, pode dizer, olha, ao mesmo tempo, o impressionista ele não é exatamente um pintor realista, figurativo, realista, mas ele faz uma espécie de estudo da fugacidade das imagens que nós vemos ao ver o mesmo prédio. Então, acho que, sei lá, eu sempre confundo Monet com Manet, não tem nada a ver um com o outro, mas um deles pinta lá 50 pinturas da mesma igreja com a luz da manhã, a luz do meio-dia, a luz não sei o quê, a luz do lusco-fusco já quase anoitecendo. E isso, ele está tentando ser super realista, ele está tentando ver como exatamente os meus olhos são impressionados pela luz nesta figura arquitetônica, né? Isso é uma forma de realismo. Então, as próprias expressões realismo, fauvismo, impressionismo, futurismo, tudo isso aí, tu tem que ver, muitas vezes há uma releitura de coisas que foram vistas antes, há um diálogo interno da arte, e eu vejo o kit dentro desses diálogos. Então eu posso pegar uma coisa que surgiu, não era kit, foi transformado numa coisa banalizada, e eu faço uma citação disso na minha obra, e isso vai ser um elemento de kit na minha obra. Uma arte totalmente kit, ela pode ser uma crítica ao movimento de arte, ou ao movimento artesanal, ou ao movimento da arte como é que é, o Walter Benjamin, a arte na época da reprodutibilidade técnica, perda da aura, etc., etc., pode ser uma citação. Arte conceitual, então, né, que é aquela arte que é quase uma piada, também ela está fazendo uma brincadeira, ela está nos convidando a ter uma experiência que é tipo um arrepio. Não é que é mesmo. Esse tipo de coisa é válido, é arte também, é interessante, muitas vezes é muito interessante. Eu, particularmente, não sou nenhum apaixonado. Acho que ela tem o seu lugar, tem o seu momento, tem a sua função, não é? A própria, por exemplo, uma coisa que tu deve achar muito esquisita é o ready-made. O que é o ready-made? É um objeto que eu já encontro pronto, por exemplo, essa caneca aqui, aí eu ponho lá e coloco caneca de chá, e digo que isso é uma obra de arte. Aqui fazendo uma piada com o urinol, né, que o Duchamp, né, com pseudônimo, colocou lá, não sei o que, Mütz, acho que é o nome, o pseudônimo que ele escreve lá, que é para botar o autor. O que tem de arte nisso? O fato dele propor um objeto que já está pronto, que no caso de um urinol, diferente de uma caneca. A caneca, ela é um objeto industrial feito em série, isso já é por si só esquisito. Como assim isso é uma obra de arte, se é um objeto feito em série, né? Não, eu, ao propor, estou propondo, então, algo para o público, uma experiência estética, olhar para aquilo de uma maneira diferente, né? No caso de um urinol, uma coisa escatológica, né, que é onde a gente faz xixi, né? Apresentado como obra de arte, isso mexeu com a cabeça. Imagina isso no início do século XX, que o pessoal era muito mais engomadinho, vamos dizer assim, próprio Duchamp não era um cara
muito maluco, né? Ele era um cara bem centrado, né? Algumas pessoas eram bastante malucas, mas eram malucos organizadinhos, tipo, como é que é? Tem um músico que agora estou esquecendo o nome, estou vendo a cara dele com uns óculos de pince-nez, mas não estou conseguindo lembrar do nome dele. Um músico francês. Gente muito maluca fez obra certinha, gente muito certinha fez obra maluca. Aquela ideia do Baudelaire, de que o artista é um cara que não consegue viver na vida, isso representa, sei lá, 10, 20, 30% dos artistas, se tanto. Hoje em dia, todo mundo é aburguesado, até o pessoal que quer parecer maluco o é de uma maneira controlada, cuidadosa. Eu morro de rir do pessoal que né, é professor universitário e quer posar de maluco. Não faz sentido. O cara fez, nem que tenha sido mal feito, ele ficou 5, 10 anos estudando e puxando o saco de professor e tal, e de colega para dar um jeitinho aqui no concurso para eu entrar, né? Eu sou comportado, eu gosto de vocês, eu sou do mesmo partido político. Ele teve que ser muito bem comportado para conseguir chegar naquela posição, com raríssimas exceções, se alguma, mas a ideia básica não vem posar de maluco, beleza, né? Não. Todo mundo servidor público bem comportado, pelo menos até os 3 anos do estágio probatório. Bem, você falou do Manet e do Monet, me lembrou a piada do malandro. Tem uma pintura original, né, do pintor impressionista francês. Aí o cara, o comprador em posição, é Manet, é Monet? Ele disse, não, é o Minet. O que é Minet? Não, pior que existia, não sei se o nome era Minet, mas existia alguém que foi um pintor impressionista francês, claro, de muito menor expressão, que não tinha o mesmo talento do Monet e do Manet, que pintava no estilo impressionista e que tinha um nome parecido. Aí o cara achou que estava sendo engambelado, né? Disse, puxa, peraí. O cara inventou o nome. Pegou alguém lá qualquer para pintar e botou o nome e tal. Mas daí ele foi conferir e realmente existia o tal. Não sei se era Minet, eu estou dando exemplo aqui, eu lembro da história. E que existia um pintor que realmente tinha um nome parecido, que era realmente impressionista, que era realmente francês, mas os quadros dele valiam uma fração muito pequena do Monet e do Manet, porque Monet e Manet marcaram época, evidentemente, como Rembrandt marcou época dentro da pintura flamenca. Claro, existiram centenas, milhares. Teve uma época que foi uma febre nos Países Baixos, a pintura. A burguesia dos Países Baixos tinha que encher a casa de quadros, então, e tinha que ser originais, enfim. O Edgar Santos, que foi o primeiro reitor da UFBA, na Universidade Federal da Bahia, ele é conhecido aqui na Bahia, eu até li a biografia dele, do Dr. Risério, recomendo, muito bem escrita. E ele é muito elogiado porque ele, poxa, e realmente, aí é aquela coisa da causa e efeito, né? Ele trouxe gente que estava pensando a arte da época, Lina Bobardi e tal, e investiu nas faculdades de artes, seja de música e seja a de belas artes, que existe até hoje, a Faculdade de Belas Artes. Então, cada vez que eu passo lá no Canela, lá no bairro aqui de Salvador, onde fica a reitoria da UFBA, e vejo a Faculdade de Belas Artes, que até o prédio é bonito, então acho legal. Essa ideia me vem. Do meu ponto de vista, eu considero meio conservador, porque eu acho que não é conservadorismo você chegar e dizer, tudo que é novo é ruim. Isso não é conservadorismo, isso é só uma confusão sobre o que seja conservadorismo. A ideia desse adjetivo que está junto, belas artes. Talvez o Kitsch seja aquele que, como você mesmo disse, que se assume como não sendo necessariamente belo. Belo não está em questão. Pode até ser belo ao olhar de algum espectador. A história do Pinguim de Geladeira. O Pinguim de Geladeira é bonitinho. Foi produzido em série, ele era de mau gosto, era aquela tipo da esculturazinha. É o coração bordado na colcha. É de mau gosto. Mas a pessoa pode amar aquilo, está tudo certo. Né? Agora, quem fez, como você disse, quem fez, não fez na intenção. Eu não fiz belas artes. Não fiz a intenção. Eu não fiz isso na intenção de ser belo, de buscar o belo. E nós não podemos, desse ponto de vista conservador, perder de vista, e aí é um elogio a Edgar Santos, porque aí você vai dizer, depois dele a Bahia se revelou, passou a existir a indústria da produção cultural, da produção artística na Bahia, não só na música, mas claro,
mais enfaticamente na música, e que isso seria resultado. Não tem claro para mim essa relação causa e efeito aqui na Bahia, mas não importa. O que importa é que cada vez que eu passo lá no canal e vejo Faculdade de Belas Artes, isso me dá. Realmente, eu não quero que as pessoas venham, eu acho que esse ponto de vista pós-modernista, que você pode chamar, o woke, de dizer, não existe em belas artes, isso é empáfia. Então, a gente já discutiu isso em alta cultura. Essa busca pelo belo, aquela busca pela beleza, pelas belas artes, não deva de ser de todo abandonada. Não é prudente que se abandone essa busca. Mas todo respeito ao que é kit, do ponto de vista como você falou, aquela pessoa, o próprio artista, o artesão, já assume que aquilo é kit. As belas artes, eu tenho a impressão, eu não pesquisei, né? Mas a minha intuição é de que belas artes se distingue das artes técnicas, que a gente não chamaria de arte. Então, artes médicas é a arte num outro sentido. Em que sentido é uma arte, as artes médicas? É imprevisível, tem que ver caso a caso, não é uma coisa exata, né? Mas é principalmente uma arte mais do que uma ciência. É ciência, hoje em dia a gente vê muito como ciência, às vezes isso é uma falha da medicina contemporânea, ou seja, o cara vai buscar um homeopata porque ele está sentindo falta no médico clínico dele dessa perspectiva de olhar para ele, perguntar se a vida dele talvez tenha algum elemento que esteja levando a ter aquele adoecimento, né? Então o cara vai procurar isso no homeopata, porque o médico alopata, como se faz a dicotomia, ele não dá mais bola, ele pede 500 exames e não olha para tua cara, fazendo uma caricatura, né? Essa arte, as artes médicas, as artes de como fazer esta caneca, ela não é focada provavelmente na beleza ou na experiência estética, ela é focada em, olha, tem que resistir a tantos graus de não sei o quê. Isso está envolvido na escultura e tudo mais, mas as belas artes são as artes visuais, as artes musicais, as artes dramáticas, né? As artes expressivas, propriamente ditas, essas são as belas artes. Porque aí fica parecendo que tem as belas artes, tem as artes mais ou menos, tem as artes feias, né? E o kit seria as artes feias. Não, entre as artes feias, tem artes que seriam das belas artes, por exemplo, o movimento expressionista, né? O movimento expressionista, ele vai colocar como objeto para ser ressaltado artisticamente a dor, a guerra, o corpo em decomposição, isso como elemento estético. Então, é belo nesse sentido que a questão estética está em jogo, nem que seja para mostrar a feiura, né? Tem aqueles quadros de não sei qual papa lá. Dürer fazia isso muito bem, né? Dürer era mestre nisso. Um pouco fora da perspectiva histórica, mas sim, até eu acho que o Rembrandt também faz. O cadáver tá lá e o pessoal posando com o cadáver, aula de anatomia, uma coisa assim, né? O expressionismo ele vai ser um efeito principalmente da Primeira Guerra Mundial, né? Então os horrores da guerra levam os artistas daquele momento a tentar expressar, principalmente nas artes visuais, aqueles horrores. Sim, então, Dürer foi um precursor, digamos assim, 400 anos antes. E eu dei uma pesquisada aqui, o compositor francês, que é muito louco, mas ele faz uma arte certinha, é o Henri Satie. E a diferença entre o Monet e o Manet, não sei se eu vou conseguir fazer uma imagem verbal, né? Mas o Manet, ele é mais figurativo e faz imagens mais sólidas, vamos dizer assim, né? E ele é famoso principalmente por algumas obras, como, por exemplo, a Olímpia, né? Que é uma releitura de umas deusas em situação erótica, vamos dizer assim, que era aceito como artístico, como nobre, como um tema adequado, e ele pinta uma prostituta, né? E aí causa revolta, né? Então ele tem um debate, digamos assim, com a sua época e com a arte que veio antes dele. Isso é interessante. E o Monet, com o, né, é aquele cara que pinta várias horas do dia. Esse é o Monet, e ele é famoso também porque ele vai ficando meio cego com a idade, ele vai tendo catarata, né? Então tem uma série de quadros de umas ninféias, que chama tipo umas
mini. Como é que é aquela folha que tem na Amazônia? Vitória Régia, né? Então ele pinta as ninféias e ele vai ficando meio cego, aquelas pinturas vão ficando meio azuladas, uma coisa assim. É uma mistura da perspectiva dele de tentar reproduzir exatamente o que ele está vendo, combinado com o fato de que ele estava perdendo a visão, né, de uma maneira peculiar, e são quadros interessantes. Eu ia dizer que todo impressionismo ele parece meio isso, né? Parece, não, é naturalismo, é realismo, só que o cara já estava velho e não estava usando óculos. Só. Não, eles começam a questionar, por exemplo, a figura tem esse contorno marcado, como eu fiz aqui, então se tu vai fazer um desenho, tu vai fazer um contorno bem marcado, né? E ele começa a olhar para o que ele desenhou, ele olha para a figura, mas não tem esse contorno. Então eles começam a desconstruir aquilo que era uma espécie de código que já estava ali, tu tinha estilizado. Se convencionou fazer um contorno bem marcado. Não é tanto o caso da pintura, mas digamos que fosse, né? Aí ele começa a pensar, não, na verdade a gente não vê assim. Ele começa a pintar quase como uma tela de televisão, aquelas que tem as 3 cores básicas, né? Então vai surgir o pontilhismo, né? Na verdade, é uma espécie de realismo, ou hiperrealismo até. Bom, existe o hiperrealismo, que eu pinto uma figura, sei lá, eu vou fazer um desenho desse óculos, uma pintura desse óculos aqui, tentando fazer com tinta quase aquilo que é um efeito fotográfico. Isso é um diálogo da pintura com a fotografia, né? Enfim, existe 1001 coisa que os artistas testaram e misturaram e discutiram e zombaram. Na zombaria, me parece, é a minha interpretação, o kit ocorre principalmente quando o artista olha uma outra obra de arte com um ar um tanto zombeteiro, ou aquilo que não é exatamente, que ele nem considera arte, ele vai fazer uma citação até para mostrar, eu sei o que é arte, eu estou mostrando isso aqui para mostrar que isso aqui é vulgar. E se tu gostar, talvez tu goste pelas razões erradas. É tipo uma zoeira total, né? Se alguém quer o exemplo de kit, tem aqui no canal, Beethoven, está em alemão, legenda em alemão, mantive. Isso faz parte da ideia do kit, da proposta do canal. Existe, então, a Ode à Alegria. Tá? Na verdade, eu botei todo o quarto movimento, que tem uma introdução que não é cantada. Aqui no canal, Beethoven, nona sinfonia, está identificado como Beethoven, nona sinfonia, está em alemão. É fácil, na playlist de música você acha. Muita canção popular em inglês que o pessoal gosta, se ouvir a tradução, não vai gostar. Sim, não, mas eu botei em alemão, então, aí fica mais kit. Por que fica mais kit? Porque é aquilo lá, certo? É a Ode à Alegria. Mais kit ainda, eu usei várias pinturas antigas, certo? Pintura não foi gravura, não, foi pintura mesmo. Tá? Antigas, clássicas, que na verdade, nesse uso que eu dei, é kit. Esse uso que eu dei, ou seja, de usar a tecnologia moderna de edição para fazer essa pintura ficar em movimento, ou coisa assim, é propositadamente. Aí eu fui, quando eu criei, fiz edição não é artes, é artes mecânicas, como você diz, é uma arte de computador. Eu fiz propositadamente, tá? Mal feito, inclusive, propositadamente que até porque eu não sei fazer bem feito, não sou um designer gráfico. Eu não acredito nisso, eu acho que tu fez achando a coisa mais maravilhosa do mundo, expressando o teu coração gentil. Exatamente, não, expressei meu coração. Tá cheio de sentimento no que eu fiz, certo? Mas eu tinha clareza do ponto de vista da conceituação que eu estava fazendo algo propositadamente, descaradamente, sem reservas, que eu sabia que tanto pela escolha da música, quanto pela escolha da legenda em alemão, quanto pela escolha das figuras e da maneira como eu trabalhei elas, porque na verdade eu fiz aquela coisa do Edgar Santos fazendo a reitoria. Ou seja, eu vou pegar uma coisa aqui que tinha, uma coisa do impressionismo, que tinha do Rembrandt, tem várias, do Van Gogh, e vou colocá-la completamente fora de tempo, de lugar e de uso. Quer dizer, ninguém não se deve usar para isso. Não é criativo usar para isso. Isso é absolutamente kit. É isso que eu dei a exemplo do que seria kit. Então, se você olhar, você vai ver que ali eu fui, como o Regis bem conceituou, o kit, quem está criando tem que concordar com a ideia de que assumir. Né? É uma breguice o que eu fiz. Pronto, é isso.
A Eu parte. acho que ele não se enquadra como kit, porque é artesanal, é simples, mas ao mesmo tempo é espontâneo, é genuíno, do teu coração gentil, né? O kit é outra coisa. O kit é a citação espertinha, malandra, conceitual, né? Crítica, irônica, né? E não sarcástica, né? Bom, sarcástica também, utilizando esses elementos. Mas ali eu acho que tu não tinha nem pretensão artística, né? Como, Era mais como eu acabei de dizer. ó, pessoal, achei bonito. Não, E tu acha bonito. não era questão de achar bonito. Claro que eu acho bonito Rembrandt, já acho que eu acho bonito Van Gogh. Claro que tem coisas de Manet que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. E tem umas coisas que eu acho que ficou muito distorcido. Inclusive, botei algumas que eu não gosto, propositadamente. Mas que era a expressão sentimental, de, que é quando eu era menino, já ouvia ó, de alegria, tinha aquela expressão, oh, ficava. Depois, quando eu fui ver a letra, eu disse, poxa, que bobagem que ele escreveu aqui. Não é dele, é do Schiller, né? A poesia. Acho que é do Chile, não tenho Se certeza. não me engano, é do Schiller. A poesia é do Schiller, a música é do Beethoven. Tu que colocou no troço e eu que tenho que saber. Não, mas eu tô lembrando agora, acho que é do Chile. Ode a alegria. Acho que é do Chile. Bom, Mas não é não, kit, né? não, a poesia não é kit. A poesia, eu acho a minha maneira de ver. E ao expressar a forma como eu recriei, eu me assumi como kit. Aquilo tem um lado de assumir. Eu estou assumindo que isso aqui é kit. Entendeu? Se eu fosse fazer uma remontagem. Primeiro que eu não fazia a própria releitura, do ponto de vista de imagem, a música não pede imagem. Você pede quando eu quero ver, quando eu quero assistir na internet a Nona Sinfonia, ou a Ode à Alegria, eu pego a interpretação com o Ricardo Muti de regente da Orquestra de Chicago, que está no YouTube aqui, eu recomendo. Realmente do que está no YouTube é uma das coisas mais fantásticas que existe, realmente bem feita. Aí sim, uma canção. Embora a própria Nona Sinfonia acabou. Ela tem o efeito do For Elise, né? Que você. Ela tem muito esse efeito. Depois que virou o tal do hino da União Europeia, aí banalizou de vez. Aí virou. Eles fizeram uma versão para hino da União Europeia, né? Aí realmente aí virou cafona para valer. O que não quer dizer que Rembrandt no original, que Manet e Monet no original, que Van Gogh no original, sejam uma expressão kit. Né? Obviamente eles foram artistas de tanto mais, ou menos, sei lá, depende de como que você veja. Velázquez também, eu não creio que você pode até achar a pintura do Velázquez brega, o kit, do ponto de vista da maneira como ele retratou o final da batalha sobre Breda, né? A maneira como ele retratou a Guerra dos 80 anos. Que tá meio que resumida ali. Eu Mas, acho que está confundindo eu não gostar e eu não gostei, né? Com dizer que é kit. então, Kit não é quer dizer que é isso. Mas ruim. é isso. Eu estou afirmando exatamente isso. Eu estou concordando com você. Não estamos discordando. Eu estou dizendo, o fato de você, Regis, olhar para a pintura e dizer assim, pô, não me agrada a pintura, não significa, não tem nada, e não está dizendo que aquele é kit de forma nenhuma. Não há nenhuma associação entre você olhar para a pintura e dizer não gostar. É como eu acabei de dizer. Tem coisas do Manet que eu não gosto. Que eu acho que ele foi de mau gosto, sei lá, não gostei. Não gostei. Em nenhum momento significa que eu estou dizendo, mas o que ele fez é kit. Não. As criações dele, no meu conceito, na minha forma de conceituar, é arte. Eu posso não ter gostado de algumas pinturas dele. Assim como eu tenho certeza que você gosta mais de algumas pinturas de Rembrandt do que de outras. Eu tô olhando aqui como é que se diz, o verbete em português para kit, né? Ela tem mais de um sentido, ó. Possui significado e aplicação controversos. Então não existe um sentido único, né? Sim. Usualmente é empregado nos estudos de estética para designar uma categoria de objetos vulgares, baratos, sentimentais ou bregas, ou seja, o próprio genuinamente feito como tal. Então, o exemplo do pinguim de geladeira ou
do anão de jardim ou do flamingo de jardim seriam exemplos já de kit, na medida em que são pretensões de copiar. Dos três, eu acho que o Flamengo é campeão. O Flamengo é. O Flamingo rosa, né? O Flamengo é muito brega. Mas eu fico com o sentido do uso do kit na arte. Né? Então, aqui, alguns autores entendem o kit como uma atitude, um espírito geral de complacência e suspensão do senso crítico, né? Que pode se estender a áreas distintas da arte, como política, religião, economia. Então, é vulgaridade, esse é o sentido que alguns usam. Esse é um sentido meio bobo de kit, né? É a mesma coisa que chamar de brega, né? Então, eu quando uso kit, isso é uma referência a kit. Beleza. Então, acho que é isso. Acho que a gente poderia até avançar mais no conceito, mas por hora tá bom, ainda mais em que a gente já fez o Alta Cultura aqui. Quem quiser se aprofundar no tema, tem o Alta Cultura. Bom, quem sabe eu lanço o meu sentido de kit, né? Kit não é a vulgaridade originária, isso aí é só mau gosto mesmo, ou o gosto dos outros. O kit é o uso deliberado disso numa obra irônica sobre que vai utilizar o Flamingo. O Flamingo pode aparecer na arte? Pode. Eu quero representar, digamos, a tentativa de representar de maneira muito didática é por si só de mau gosto, né? Porque foi tão batido que a gente cansou disso. Mas se eu quiser mostrar a vulgaridade da classe média que está querendo o novo rico colocando um flamingo rosa no jardim, aí ele está fazendo uma citação ou ele realmente sempre quis comprar um flamingo rosa, mostrando aí a questão do mau gosto do novo rico. Isso poderia ser uma perspectiva artística, na qual o mau gosto entra como citação, como elemento de crítica. Embora também se possa dizer, tá, mas já fizeram isso tantas vezes, né? Mais um vai criticar os novos ricos, coitados novos ricos, né? Isso por si só já é de mau gosto, porque é tipo chutar cachorro morto, né? Esse tipo de coisa pode ser criticado. Deixa de ser arte, aí que está uma outra questão. Não é porque é arte que é bom, não é porque é ruim que não é arte, né? Então, tu, por exemplo, tu tem uma confusão aqui entre artista e o artista bom. Tu pode ser artista, tu pode ser um artista ruim. Não. O artista no outro sentido. Tem a alma de artista que a gente já discutiu aqui. Não. Quando tu diz que tu não é artista, é porque tu diz, não, se fosse artista seria melhor. Sim. Não. É que até parece que tu não conhece artista. Não, mas voltando pro kit. Eu acabei de ver uma foto essa semana do museu lá em Amsterdã, acho que nos Países Baixos, em que eles chamam para uma exposição e aí botam a moça com brinco de pérola. Isso é apelativo. Claro que no original a moça com brinco de pérola é uma pequena. É arte. Mas a vulgarização do apelo da moça com brinco de pérola, como chamativo para chamar para uma exposição, para o que seja, para mim é nada mais claro para mim que de um apelo kit. Não é apelo kit, porque se tu fizer uma reprodução decente, né? Agora, e se tu começar a fazer caricatura, tipo aqueles negócios, concursos de desenhos mal feitos da Mônica, né? Aí é mal feito e parece uma coisa esquisita, mas existe isso, tá? Concurso de desenhos ruins, né? O objetivo ali é que mostre uma coisa que tu consiga identificar que era para ser uma Mônica. Peraí, eu já vi uma paródia. Paródia não é kit, necessariamente. Você falou do Falcão. Uma paródia da moça de brinco de pérola que bota uma mulher horrível e velha com as mesmas cores e tal para evocar. Senão, a minha inspiração foi a moça com brinco de pérola. Isso não necessariamente é kit. Não, porque foi uma paródia. Ali foi uma paródia, quer dizer, uma mulher ria. A intenção humorística. A intenção da paródia em tese é humorística, né? O cara fez a música Despacito, tá, beleza. O criador lá de Porto Rico fez um negócio bonitinho. Aí o Whindersson Nunes fez a versão Meus Cambito. Quer dizer, a tradução feita, né? Aquela coisa, paródia. Tá? Paródia ela tem uma intenção claramente humorística.
Ela não é kit por conta da intenção humorística. A intenção humorística retira o elemento de vulgaridade necessariamente. Mas a gente está fazendo uma confusão aqui, porque o elemento pode ser kit, então anão de jardim, flamingo rosa de jardim, alguma coisa assim. Isso é kit, tá? Por que é kit? Porque é simplório, é vulgar, são cores primárias, estou dando vários elementos que podem caracterizar. A moça com um brinco de pérola é uma pintura bem discreta, né? E que é celebrada justamente porque, como com tão poucos elementos no momento assim tão fugaz do cotidiano, o cara conseguiu pegar uma coisa interessante. Isso sendo batido, ele fica vulgarizado, mas não chega a ser kit, porque o elemento essencial não é kit, né? Se eu fizer esse mesmo quadro, sei lá, com cores primárias, meio que naquela linha do Andy Warhol, com as ele pegava, sei lá, a fotografia da Marilyn Monroe e fazia umas 15 gravuras pintadas, vamos dizer assim, coloridas para ficar uma coisa com cores primárias. Olha, isso joga um pouco com o kit, mas ainda assim tem uma proposta irônica. Tu diz, usa elementos kit, mas ela não necessariamente é kit. Ela está fazendo uma crítica a, olha, eu posso fazer figurativamente latas de sopa, né? Sopas Campbell, né? Isso é kit? Não, isso não é kit. O kit tem uma especificidade, que é essa coisa muito apelativa nesse sentido bastante preciso, né? Nas artes visuais, o uso de cores primárias não é suficiente, mas é um elemento que já indica, isso aqui é uma coisa meio simplória, é coisa que vai ver nas cores do anão de jardim, por exemplo. Ou uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas que tem um elemento muito tosco ali, né? E que é bem simplório, apelativo. Isso começa a ter elementos de kit, né? Paisagens, né? Tem alguns pintores americanos que são os mais odiados do mundo, né? E acho que são odiados porque eles vendem muito, né? Eles ganham muito dinheiro, né? Que fazem umas paisagens, eles têm cursos às vezes tem vídeos, antes dos vídeos do YouTube eles faziam filmes para televisão, para programas culturais, eles se ensinavam a pintar, inclusive, né? Ele mostrava que ele fazia aquilo ali rapidamente, né? Isso é kit, isso começa a se aproximar do kit no sentido esse de que a própria arte originariamente simplória pode ser kit, né? Não é kit nesse sentido de uma citação do kit para fazer uma obra que ela própria não necessariamente vai ser o conjunto da obra kit, mas pode ter uma citação, uma referência, uma crítica ao kit ou ao mau gosto, vamos dizer assim, ou à vulgaridade. Mas o moço com brinco de pérola, a Mona Lisa e tudo mais, eles por si só representados sem alterações, não são propriamente kit. A Mona Lisa bem tocada, a Fiorelise bem tocada, a Ode à Alegria bem interpretada, orquestra e coro, né? Não é kit, né? Aí tu está pegando um anacronismo. Olha, tirado do contexto uma música que fala de alegria, né? Já parece uma coisa meio boba, né? Então, o kit não é isso. O kit é a coisa deliberadamente grosseira, né? Utilizada como, na minha interpretação, na minha leitura da utilidade do conceito de kit, é isso. É uma citação a algo deliberadamente grosseiro, apelativo, em que há um relativo consenso sobre isso. Se eu pegar uma coisa sobre a qual não há consenso, não vai funcionar. É uma piada que não pegou, né? Porque o kit tem esse elemento de piada. Ele tem que mexer com o espectador, levar essa crítica. Se o pessoal achar lindo, maravilhoso, deu errado, eu não consegui me comunicar com o meu público. Aliás, esse é um problema muito grave dos artistas contemporâneos ao longo do século XX e início do século XXI. As pessoas não se escandalizam mais. Ficou aquela ideia de que tu vai olhando para pintura, para instalação, aí tu olha para o extintor de incêndio e tu não sabe, esse extintor está como extintor de incêndio ou está como instalação, né? E isso é, em parte, o objetivo do estranhamento que o convite estético da arte contemporânea propõe, só que lá pelas tantas, a gente não se estranha mais, e o objetivo do artista é causar o estranhamento. Então já tentaram de tudo, babar, fazer cocô em público, tudo isso foi tentado como tentativa de provocar uma reação estética. E o pessoal só diz, interessante.
adendo ao que é kit. Depois que a gente já tinha parado de gravar, eu fui tomar café. Olhem a minha caneca e olhem A a minha caneca. caneca é uma caneca natalina, né? Então, aí o Regis, essa sua caneca é kit. Eu disse, não, ela seria kit se nós estivéssemos na véspera de Natal e eu estivesse usando. Ela é cult, primeiro porque é uma caneca que eu comprei uns 10 anos atrás, eu uso sempre. Ela é uma caneca muito boa, chinesa, de fabricação em série. Né? Tá, a minha talvez também seja chinesa. Então não tem problema nenhum. Aí você veja aí que neste caso o kit é conceitual. O Regis já sou kit e eu diria que só era kit se a minha caneca fosse. Você pode notar que se a gente gravar aqui na véspera do Natal, eu não vou usar essa caneca porque eu não vou querer parecer kit. Mas tem o sentido de kit como a própria genuína caráter simplório apelativo, que é o que tu está interpretando. E na minha interpretação, o fato de tu usar fora da época do Natal, de propósito, né, mostrando eu tenho tão bom gosto que eu posso usar essa caneca de extremo mau gosto, isso seria kit na minha perspectiva.